Fazei isto em memória de mim. Este é o mandato do Senhor, que antes disso mesmo pediu que os apóstolos preparassem um lugar, uma ceia, um lugar bem bonito para poder fazer a última ceia. E assim, desde então, os cristãos, desde os primórdios, têm se reunido todos os domingos, o primeiro dia da semana, e também diariamente para celebrar o santo sacrifício da Santa Missa, a ceia do Senhor, ou conhecido como missa, que para muitos católicos é um pouco desconhecida. Por isso, nesse curso, queremos trabalhar um pouco mais o entendimento teológico, as partes que tem a própria Eucaristia, os elementos, os gestos, senta, levanta, de pé, os objetos que são utilizados para que nós bem possamos celebrar. Estamos aqui hoje na Igreja São Gonçalo, aqui em Vitória, no Espírito Santo, igreja antiga, bela, por sinal, e que vamos então mergulhar um pouquinho a partir das instruções, instrução geral sobre o Missal Romano e introdução ao lecionário. O Missal Romano é aquele livro vermelho que o padre usa ali na mesa. Ali são as orientações, as rubricas, para que no mundo inteiro se celebra de forma uniforme. E ali nós temos uma introdução belíssima e rica, para poder explicar a cada um de nós como bem celebrarmos. Porque para nós católicos, se tem uma palavra que é forte entre nós, é unidade. Nós buscamos estar unidos na doutrina, na liturgia, em todos os sentidos. Por isso, vamos mergulhar um pouquinho mais na Eucaristia e entender. Vamos lá? Nessa introdução, e o documento, a instrução geral do Missal Romano, nos vai mostrar a origem, a nossa tradição. Para nós católicos e cristãos é importante a tradição. Ou seja, o que é a tradição? É aquilo que vem desde os primórdios. Como se celebrava, como se acreditava. E a igreja tenta manter, então, fiel. Por isso nós somos igreja católica apostólica, porque estamos ligados aos apóstolos e àqueles que estiveram literalmente direto a eles. E diz aqui a natureza sacrificial da missa desde o Concílio de Trento e antes do Concílio de Trento, no século XVI, solenemente afirmava que o sacrifício, a missa é de fato celebração de um sacrifício. O nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue para perpetuar o sacrifício da cruz até a sua volta. Nós, cristãos católicos, nós não fazemos um outro sacrifício. Não temos mais sacrifício de animais. A palavra sacrifício, sacrum, facere. Sacrum, sagrado. Facere, fazer. Fazer sagrado, tornar algo sagrado. O sacerdote faz sacrifício. O sacerdote torna algo sagrado. E nós, desde os primórdios, entendemos que o fazer memória é a atualização do único sacrifício de Cristo. A doutrina já expressa nesta frase do antigo sacramentário, havia um texto, um sacramentário conhecido como leonino, do Papa Leão, século V, século VI. Olha o que diz. Pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção. Já lá nos primórdios, e muito mais antes de Leão, nós temos ali a imagem, a ideia de sacrifício. Santo Inácio de Antioquia, quem não viu o curso de patrística, vale a pena, ele já coloca no seu martírio que ele quer se tornar um trigo de Deus como um sacrifício, como oferta. Por quê? Porque Cristo é esse sacrifício que fez por cada um de nós. A missa é simultaneamente sacrifício de louvor, de ação de graças, de propiação e de satisfação. O admirável mistério da presença real do Senhor sob as espécies eucarísticas também foi confirmada pelo Concílio Vaticano II. Dos apóstolos até hoje, nós tivemos, depois dos apóstolos, quando termina-se a Bíblia e começa a era pós-apostólica,
nós tivemos 21 concílios ecumênicos. O primeiro, em 325, em Nicéia, e o último até então vigente, o Concílio Vaticano II. Ele é o 21º, que foi em 1962 a 65. Esses concílios o que fazem? Eles continuam, perpetuam, confirmam a fé da Igreja desde o princípio. Em relação também à própria Eucaristia, o que diz o Vaticano II? Este mistério é proclamado na celebração da missa, não apenas nas palavras da consagração, pelas quais o Cristo se torna presente através da transubstanciação, mas também do espírito e manifestação do sumo respeito e adoração que ocorre na liturgia eucarística. Existe a natureza do sacerdócio ministerial, que se evidencia no próprio rito. A gente vai ver ainda no curso as partes do sacerdote, do ministério sacerdotal, e a parte dos leigos na comunhão, na celebração, os gestos, tudo isso faz parte, tem um entendimento, uma simbologia importantíssima para bem celebrar o Santo Eucaristia. Essa natureza do sacerdócio ministerial esclarece ainda outra realidade de grande importância: o sacerdócio régio dos fiéis. Pelo batismo, nós somos mergulhados em Cristo e todos nós nos tornamos sacerdotes. Sacerdote é o que faz sacrifício, certo? Só que existe o sacerdócio ministerial, instituído por Cristo na última ceia. Fazer isto em memória de mim. A estes que foi dado o poder, nós então, o padre sacerdote é aquele que torna algo sagrado fora dele. Ele abençoa, ele consagra. O leigo torna sagrado a sua vida. Então, pelo batismo, eu me torno, eu ofereço a minha vida como um sacrifício, eu torno sagrado. E o padre, ele torna algo sagrado fora dele. Ao enunciar as normas segundo as quais o ordinário da missa deveria ser reformado, o Concílio Vaticano II ordenou, entre outras coisas, que alguns ritos fossem restaurados. E aí ele vai dizendo aqui para nós dos ritos que existiam, que foram desenvolvidos na história da Igreja. O rito de Pio V, que até hoje nós temos aí o rito mais tradicional de latim, que não foi abolido. O rito que veio desenvolvido e que a Igreja abraça no Concílio Vaticano II, são ritos que expressam a nossa fé. O novo missal que nós lançamos no Brasil, né? O novo missal com algumas rubricas e orações diversas, diferentes, dando testemunho da norma da oração da Igreja romana e conservando o depósito da fé. Isso para nós é riquíssimo e muito importante. Nós e a Igreja procura manter o depósito da fé. Aquilo que foi entregue a nós pelos apóstolos continua a perpetuar, a Igreja perpetua, ela não modifica. Por isso é importante, por mais que as normas possam ser alteradas, mas a essência do depósito da fé permanece. Isso é o que é importante. Era permitido e pedia que, com o passar do tempo, houvesse uma necessidade de uma evolução, porque antes a missa, há tempos atrás, era só no latim. No Concílio de Trento, no século XVI, houve-se um movimento para poder tentar mudar para a língua vernácula, ou seja, a língua de cada cultura, de cada país. Não decidiram por não. Mas ao Vaticano II, ao decidir por isso, não está anulando o Concílio de Trento. Pelo contrário, o Concílio Vaticano II, reunido para adaptar a Igreja às necessidades de seu munus apostólico, nos nossos dias, examinou com profundidade, como o Concílio de Trento, o aspecto catequético e pastoral da Sagrada Liturgia. E os bispos do mundo inteiro, junto ao Papa, no século XX, no Concílio Vaticano II, decidiram então imprimir um novo modo, trazer a língua vernácula e a mudança do padre de costas para frente. E é um pouco sobre isso que o nosso curso irá tratar.
A celebração da missa é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal como para o local, e também para cada um de nós e dos fiéis. Nela se encontra tanto o ápice da ação pela qual Deus santifica o mundo em Cristo, como o do culto que os homens oferecem ao Pai, adorando pelo Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo. Então é o ápice da nossa vida, é a celebração eucarística. É por isso de máxima importância e conveniência dispor a celebração da missa ou da ceia do Senhor, que os ministros sagrados e os fiéis participem cada um conforme sua condição. Nós, como sacerdotes, o povo, o leigo. Cada um é importante para que os frutos aconteçam e que recebam mais plenamente aqueles frutos. Se eu participo consciente, sabendo o meu lugar e o papel, os meus gestos, isso nos dá plenamente os frutos. Isso se conseguirá de modo adequado, se levando em conta a natureza e as circunstâncias de cada assembleia litúrgica, e que leve os fiéis à participação consciente, ativa e plena do corpo e do espírito, animada pelo fervor da fé, da esperança e da caridade. Essa participação ardentemente desejada pela Igreja e exigida pela própria natureza da celebração. É necessário que a celebração, para que ela possa dar frutos, exista a participação nossa, sacerdotal, ministerial e de vocês. É isso que a Igreja deseja de todos nós. Ela constitui um direito e um dever do povo cristão em virtude do seu batismo. É direito seu participar e é um dever seu participar. É um direito seu conhecer e participar com gestos e um dever seu. Diz aqui ainda na introdução, embora algumas vezes possa o padre celebrar sem povo. Eu posso sozinho, na pandemia mesmo muitas vezes, celebrei sozinho. Pode acontecer? Sim, que não tenha os fiéis, mas recomenda-se a celebração eucarística concebe sempre a sua eficácia, independente se tem um povo ou não, mas a Igreja pede para que esse sacrifício seja cada vez mais comunitário. E recomenda-se que o sacerdote, na medida do possível, celebre mesmo diariamente o sacrifício eucarístico. E essa introdução, então, ela apresenta algumas linhas gerais, segundo as quais deve ordenar a celebração da Eucaristia, bem como expor as regras para cada forma particular de celebração. Como eu disse, as regras que estão no missal é para que o padre, aqui em qualquer lugar do mundo, tenha uma unidade gestual e que o povo participe da mesma maneira. E é bonito. Quando você vai, por exemplo, para um país de uma outra língua que você não conhece, mas você conhece a missa, mesmo que você não entenda a homilia do padre numa outra língua, mas você sabe aquele momento, que é o perdão, que é o glória, que é a liturgia da palavra. Você entende porque o rito é o mesmo. Isso é uma beleza, é uma riqueza da nossa igreja católica. E a introdução vai fazer alguns ajustes para que possamos ali, e cabe ao ordinário local, ou seja, o bispo. O bispo é o moderador, o promotor e guarda de toda a vida litúrgica. É a função, é dever do bispo, tá? E apresenta-se nessa introdução, instrução geral, alguns ajustes e adaptações. Por isso, vamos conhecer esses ajustes, vamos conhecer a nossa fé. Na próxima aula, vamos entrar, propriamente dito, no rito da missa, os seus elementos, os gestos e muito mais. Vamos conhecer um pouco mais. Até a próxima!